Bom, essa aula, ela já devia ter sido dada há um tempo já, só que devido a essas questões de isolamento social, né, que a gente tem passado, a gente acabou tendo que usar esse recurso de gravar videoaula. Vocês podem ver que o pastor João ele está até gravando as pregações e colocando no YouTube, né, no domingo, para que a gente possa não ficar desamparado, né, em relação a essas questões aí da igreja. E a aula, ela tem o seguinte título, né, como o pastor vinha avisando nos cultos: Como conhecer a verdade. E até no cartaz eu pedi para colocar aquela pergunta de Pilatos, né, naquele diálogo dele com Jesus. Está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes do sacerdote que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Então essa pergunta de Pilatos, ela é bem legítima. Acredito que ela seja até a pergunta mais importante de todas. O que é a verdade? Ou melhor, há a verdade? Se a verdade existe, como ela pode ser conhecida? E é sobre essa última pergunta que a gente vai se debruçar aqui no nosso estudo. O campo que estuda essa pergunta, como é possível conhecer a verdade, dentro da filosofia é chamada de epistemologia, que é o estudo da crença ou do conhecimento justificado ou garantido, certo? E ela responde basicamente 4 perguntas. O que é o conhecimento? Vai definir o que é o conhecimento. É possível conhecer? Quais são as fontes e o alcance desse conhecimento? E qual o critério para o conhecimento ou a justificação desse conhecimento? Então, a epistemologia vai buscar responder essas perguntas aí relacionadas ao conhecimento. E aí, por que eu estou falando tanto de conhecimento? Qual a ligação dele com a verdade? O conhecimento, ele pode ser definido como uma crença verdadeira e justificada. Eu vou explicar cada um desses 3 pontos aí. O que é uma crença dentro dessa definição de conhecimento que eu coloquei aqui? A crença, ela é a mera afirmação sobre alguma coisa. Quando você afirma algo que você acredita ser real, né? Por exemplo, o sol é amarelo, a terra é azul. Isso é uma crença, é uma afirmação básica a respeito de algo, certo? Essa asserção a respeito de algo pode ser uma afirmação ou uma negação, não importa. A questão é que você vai estar descrevendo algo que você acredita ser a realidade, certo? Crença verdadeira. A verdade acerca dessa crença também é requerida para o conhecimento. Porque pela lógica, só o que é verdade existe. Só o que é real existe. Parece óbvio, né? A questão é que o que está mais próximo ou mais longe da verdade é que vai dizer se aquilo condiz com a realidade. Mas, de fato, a falsidade, a mentira, a irrealidade, elas não existem metafisicamente falando. Então, para conhecer algo, é preciso que aquele algo seja verdadeiro. Ou seja, que aquela afirmação que você faz a respeito de alguma coisa
ela corresponda com a realidade daquela coisa. Então, para que eu conheça algo sobre o Sol, por exemplo, para que eu possa dizer o Sol é amarelo, eu preciso fazer a afirmação, o Sol é amarelo, e a realidade precisa ser correspondente a essa afirmação. O Sol ele realmente precisa ser amarelo, da cor amarela, para que eu possa dizer que eu conheço isso a respeito do Sol. E o terceiro ponto, né, que é a crença verdadeira e justificada, é a justificação, e se trata das evidências para se crer que essa afirmação é verdadeira. Então, ainda seguindo o exemplo do Sol, eu posso dizer que eu observo, né, o Sol, olho para ele, é algo de natureza sensível, né, a partir do meu sentido da visão, e aí eu constato que ele é amarelo. Então, eu tenho a afirmação, eu tenho a realidade da coisa e eu tenho a justificativa, ou seja, a evidência para acreditar que aquela minha afirmação é realmente verdadeira. Então, conhecer é a união da afirmação acerca de algo. Esse algo precisa corresponder com a realidade, precisa ser realmente daquela forma, e eu preciso ter justificativa para fazer aquela afirmação. Isso é importante porque existem coisas que eu posso afirmar, elas podem ser verdade, mas se eu não tiver a justificativa, eu não posso dizer que realmente conheço aquilo que eu estou falando. Vou dar um exemplo. Eu posso dizer assim: chove agora em Moscou, né, a capital da Rússia. Eu posso realmente acreditar que está chovendo em Moscou. E isso pode acontecer, realmente. Chove em todo lugar da Terra, né? Pode até ser verdade que esteja realmente chovendo lá em Moscou nesse momento que eu estou falando. Pode até ser verdade. Mas eu não tenho evidência nenhuma para fazer essa afirmação. Por quê? Eu não estou lá em Moscou, não estou vendo a chuva caindo. Ninguém que está lá me avisou, ninguém gravou um vídeo. Eu não tenho evidência nenhuma, não tenho justificativa nenhuma para estar fazendo essa afirmação que eu fiz. Eu dei um chute. Pode até ser verdade, mas eu não tenho justificação para fazer essa afirmação. Então, eu não posso dizer que conheço essa realidade, porque eu não tenho essa justificativa, certo? Então, o conhecimento, ele precisa da afirmação, ele precisa condizer com a realidade e ele precisa da justificativa. Nessa primeira parte, a gente vai ver algumas escolas de pensamento acerca dessas justificativas, dessas fontes, dessas evidências do conhecimento, para que a gente possa prosseguir. Então, como a gente pode conhecer quais são as origens e a justificação das nossas crenças? Eu vou falar aqui pelo menos 4, certo? Vão ser o pragmatismo, o ceticismo, o racionalismo e o empirismo. Eu vou tentar fazer uma avaliação bíblica de cada uma delas e vou dizer quais são os pontos que podem ser rejeitados e se elas têm alguma coisa que pode ser aproveitada para nós como cristãos. Então vamos para o primeiro, o pragmatismo. No pragmatismo, o conhecimento ele é definido de modo mais dinâmico, através da interação do homem com o seu meio. Então, as coisas elas podem estar sempre mudando e o conhecimento ele tem caráter puramente prático. Ele pretende simplesmente resolver os problemas dos homens e que esse conhecimento pode ser hoje e pode não ser amanhã, porque o pensamento vai mudando, as épocas vão mudando, a cultura vai mudando. Então, o pragmatismo ele rejeita a verdade e o conhecimento absolutos. Então, aquilo que é útil é abraçado e aquilo que não é mais útil é rejeitado, portanto, tido como falso. Isso vai variar de época para época, de lugar para lugar, de grupo para grupo. Então, essa é a base do pragmatismo, é o ser útil. O conhecimento ele precisa ser útil. Se ele não for útil, ele pode ser completamente rejeitado. Então, o pragmatismo ele
nega a verdade absoluta e atemporal. E por isso ele não pode ser uma visão para um cristão. O cristão ele não pode ser um pragmático puramente, porque nós sabemos que a palavra de Deus é verdade absoluta e ela é atemporal. Ela tem resposta para todas as épocas, para todas as pessoas em todos os lugares. E é interessante falar também que a verdade em si, ela já é digna de ser conhecida e de ser afirmada. Ela tem dignidade intrínseca nela, por mais que as pessoas não a pratiquem. Por exemplo, Deus é o Criador. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Isso é uma afirmação acerca da realidade e que é verdade. E por mais que as pessoas não adorem a Deus como Criador, isso não deixa de ser verdade. Então, por mais que não seja útil às pessoas, por assim dizer, continua sendo verdade. Não pode ser jogada fora. Tem que ser afirmada, porque é a verdade. Há dignidade intrínseca nessa afirmação para que ela seja acatada. Só que o pragmatismo, de certa forma, ele também explora o caráter prático da verdade. Porque se ela é digna de ser afirmada, ela também é digna de ser observada, de ser obedecida. A gente vê isso, por exemplo, nos Salmos, Salmo 33, do versículo 6 ao versículo 9. Olha que interessante. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes. Pelo sopro de sua boca, ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Então, a afirmação Deus é o Criador, mas também é explorado o caráter prático dessa afirmação. Tema o Senhor toda a terra. Certo? Então, aqui a gente vê a união das duas coisas. A afirmação e o caráter prático dela. Porque Deus é o Criador, ele merece ser temido. Toda a terra deve tremer diante dele. A segunda escola de pensamento é o ceticismo. O ceticismo, ele vai pôr em dúvida a possibilidade do conhecimento. Ele vai dizer assim, eu nem sei se é possível conhecer. Apesar de existirem várias formas de ceticismo, o ceticista, ele é alguém que não acredita que pode conhecer algo com certeza, né? O cético. Ceticista não, o cético. Os sentidos podem estar enganados, a razão pode falhar, então ele não deposita a sua esperança de conhecimento com certeza em alguma coisa. E algo interessante também em relação ao cético é que geralmente pessoas que decidem viver de modo cético em relação a Deus, elas não são ateias, elas são agnósticas. Porque o ateu ele vai dizer, Deus não existe com certeza. Para o cético fazer uma afirmação como essa, ele precisa saber com certeza que Deus não existe. E como ele não pode saber nada com certeza, ele abraça o agnosticismo, né? Ele vai dizer, eu não sei se Deus existe ou não. Então, quando você encontrar um agnóstico, provavelmente ele é alguém cético em relação a Deus. Ele não pode fazer a afirmação com certeza de que Deus existe ou não. Então, por isso, por colocar em dúvida a possibilidade do conhecimento, o ceticismo ele é quase uma afronta direta à revelação. Porque, em seu estado mais absoluto, ele vai dizer que nada é possível ser conhecido. Então, como é que a gente pode olhar para a Escritura como revelação de Deus, como forma de conhecer o nosso Deus, se nada pode ser conhecido? Inclusive, o liberalismo teológico começa no ceticismo. Ele vai dizer, será que Deus disse isso mesmo? Será que essa é a palavra revelada de Deus? Então, o ceticismo, ele não é uma posição que pode ser abraçada de forma absoluta pelo cristão. Só que do outro lado, a Escritura, ela até nos permite, em algum nível, sermos céticos em relação a algumas coisas.
principalmente com relação a novas revelações, a ensinos estranhos e contrários à Escritura, a falsos mestres e falsos profetas que se levantam. Então, o ceticismo ele pode ser um aliado à pureza da doutrina, porque se a gente ficar acreditando em tudo que aparece por aí, que surge por aí, então, se tudo é verdade, nada é verdade também. Então, a gente pode ver em Deuteronômio 18, 20 e 22, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 ao 22, diz assim: Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então, Deus aqui ele permite o ceticismo em relação a profetas que se levantariam. Ponham em dúvida a palavra desse profeta e vejam se isso condiz com a realidade. Se não estiver em acordo com a realidade, se não tiver parâmetro para você julgar isso aí, então você não tem obrigação de acreditar. Então, a gente precisa avaliar afirmações que as pessoas fazem acerca de Deus, acerca da realidade, baseados na Escritura. E se for contrário, se não tiver parâmetro com a Escritura para poder avaliar essas afirmações, nós não temos obrigação nenhuma de crer. Relatos de milagres, profecias, coisas desse tipo, se não tiver em acordo com aquilo que a Escritura diz, a gente não tem obrigação de crer. Só a Escritura é a verdade absoluta. A terceira escola de pensamento em relação à justificação das nossas crenças é o racionalismo. O racionalismo ele afirma que a fonte das nossas crenças, a fonte e a justificação das nossas crenças está baseada completamente na razão. O racionalista, ele parte de princípios que ele considera absolutos e a partir de então ele deduz toda a realidade. Inclusive, na época da Idade Média, Tomás de Aquino, ele negava efeitos da queda na razão. Então, ele acreditava que a razão ela continuava perfeitamente funcional mesmo depois da queda. O racionalista, ele vai acreditar que tudo acerca da realidade pode ser apreendido através da razão e da combinação de ideias. E, de fato, Deus, ele nos deu a razão. Deus mesmo, ele é um ser racional. Exercer razão é glorificar a Deus. Pense só, no mundo onde Deus é o Criador, e se ele é um ser racional, então a sua criação também é racional, também pode ser apreendida de modo racional, pode ser estudada, pode ser avaliada, pode ser compreendida. Mas também é certo que a razão ela é limitada, ela não é infinita, por assim dizer, né? Ela tem muitas limitações. Ela já era limitada antes da queda, né? Não pense que Adão tinha conhecimento ilimitado. E depois da queda, esse limite foi mais acentuado ainda. Um exemplo é que quando estamos sob escravidão do pecado, nós perdemos a capacidade de raciocinar direito. A gente pensa que é livre, que pode fazer todas as coisas, que a nossa vida nos pertence, mas na verdade a gente é escravo dos nossos vícios. Estamos presos ao nosso pecado. Então, o pecado ele obscurece a nossa razão. Teve sim efeitos da queda no nosso raciocínio, mas a gente vê que a razão é resultado da imagem de Deus no homem. A gente vê grandes pensadores da história que usaram a razão de modo brilhante. A questão não é até onde a razão pode ir ou não, mas é usá-la para a glória de Deus. Até onde ela vai, até onde possamos usar a nossa razão, possamos usar para a glória de Deus. Um texto que eu acho interessante
onde o próprio Deus chama a usar a razão, é Jó, capítulo 38. Depois que Deus enviou o sofrimento sobre Jó, depois que Jó lançou todo o seu lamento sobre Deus, Deus então aparece para Jó, e aí ele diz assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Ou seja, use a razão. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Então, Deus chama Jó a raciocinar sobre essas perguntas, e ele vai fazer muitas outras perguntas ainda em todo o final desse capítulo 38, 39, 40, 41. Vai perguntar coisas do tipo: quem primeiro me deu para que eu tenha que devolver? Ou você consegue medir o mar com a concha da sua mão? Então Deus vai colocar Jó no lugar dele, vai dizer quem ele é, e aí vai chamar Jó a raciocinar sobre tudo isso que ele está falando. E aí no capítulo 42, a conclusão de Jó é única. Ele põe a mão na boca e diz: eu falei do que eu não sabia. Bem sei que tudo podes e os teus planos não podem ser frustrados. A única conclusão lógica, a única conclusão racional que Jó chega é de que Deus é grande, Deus é muito maior que ele. Deus é muito mais sábio do que Jó e sabia exatamente o que estava fazendo. Então, Deus chama Jó a usar a razão, assim como ele também nos chama a usar a razão. Muito da vida cristã é algo... Nós precisamos ser racionais, muitas vezes. Não agir baseado nas nossas emoções apenas. Ou então, para que a gente tenha nível para responder acerca da nossa fé, a gente precisa usar a nossa razão. Isso é algo que é muito importante. E aí, a quarta escola de justificação, de pensamento acerca da justificação, é o empirismo. O empirismo, ele basicamente afirma que todo conhecimento deriva da experiência sensível. Apesar de haver muitas formas de empirismo, todos os empiristas vão dizer que o conhecimento ele precisa passar pelos sentidos, pela experiência sensível. Todas as nossas ideias, elas são derivadas da sensação. Não havia nada no intelecto que não tivesse passado pelos sentidos. E a gente sabe que é quase um fato óbvio que os sentidos podem falhar. Então, a gente tem um nível do conhecimento que pode ser apreendido pelos sentidos, mas não é todo o conhecimento que pode ser apreendido pelos sentidos. Eu nem estou falando de deficiência nesses sentidos, mas que, mesmo perfeitos, eles podem vir a ter falhas. Mesmo uma boa visão, um bom tato, pessoas que não têm deficiências nesses sentidos, podem vir a falhar nas suas percepções. E mesmo assim, a gente tem boas evidências também para acreditar que aquilo que os nossos sentidos apreendem condizem com a realidade. É que a gente precisa encontrar aí um equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Pense só, se Deus é o Criador e Ele criou esses sentidos para um fim, é certo que eles vão funcionar para este fim. Então, aquilo que eu apreendo com os meus olhos, com meus ouvidos, com o meu tato, eu tenho boas evidências baseadas na perfeição do Criador que fez esses sentidos, que eles vão funcionar para o fim que eles foram criados, dentro dos seus limites, E outra, Deus ele dá lugar especial aos sentidos porque ele se revelou aos sentidos. O Filho de Deus, quando encarnou, ele pôde ser visto, pôde ser tocado, pôde ser ouvido. Os milagres são eventos de natureza empírica. Veja, por exemplo, o caso de Tomé, de novo, o Evangelho de João. João 20, do 26 ao 29. Diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali,
e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Então, diferente do que comumente se pensa, até falam do incrédulo Tomé, né? Jesus aqui, ele de forma alguma repreende Tomé. Não pense que a tradução em português, e que aqui foi uma pergunta, porque você me viu, você creu, ela é absoluta, não. Porque no caso dos apóstolos, especificamente, era necessário que eles fossem testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E a partir dessa testemunha desses 12, outros viriam a crer. Então Jesus, ele não diz: Tomé, para que a sua fé seja maior, então eu não vou aparecer para você. De forma alguma. Ele de fato aparece para Tomé e chama Tomé a tocar nas suas feridas. Não duvide, creia. Então Tomé chega à conclusão: Senhor meu e Deus meu, depois de verificar empiricamente que Jesus havia ressuscitado. Ele tocou em Jesus, tocou nas suas feridas, viu que era realmente o mestre que estava ali. E aí a confissão vem, né? Senhor meu e Deus meu. Então a fé que não pede evidência, ela de forma alguma é superior à fé que pede. A fé na Bíblia, ela é sempre colocada em algo que é verdade. Nunca a Bíblia encoraja colocar fé em algo que possa não ser verdade. Isso é muito importante, porque quando a gente acha que a fé ela é algo assim das coisas invisíveis, coisas desse tipo, claro, tem esse lado aí da fé. A gente torna a fé mera credulidade. A gente pensa que ter fé é acreditar em algo que seja impossível, improvável ou coisas desse tipo. Não necessariamente. Pelo menos não nesse caso de Tomé aqui. Jesus, ele encoraja a fé de Tomé, permitindo que ele venha e tocasse no seu corpo. Ele não diz, cala a boca e creia. Não. Ele chama Tomé para verificar que realmente ele havia ressuscitado. Então, mera credulidade não tem parte com a fé genuína. Então, a Escritura mostra que Deus, ele se revela aos sentidos. Né? Então, há um nível do conhecimento que pode ser apreendido pelos sentidos. Então, a gente viu o pragmatismo e como ele pode nos encorajar a não só conhecer a verdade, mas praticá-la. A gente viu o ceticismo, que pode ser um grande aliado contra falsos mestres e falsos ensinos. A gente viu o racionalismo, a gente viu que a razão realmente não pode apreender todas as coisas, mas Deus é um ser racional, ele também fala com a nossa razão, a gente pode usar a nossa razão para a glória de Deus. E a gente viu o empirismo, que apesar de saber que os nossos sentidos podem falhar, eles foram criados para um determinado fim, e Deus se revela a esses sentidos. Né? Os milagres são eventos de natureza empírica. Só faz sentido crer nos milagres de Jesus se quem estava perto dele pôde ver o vento parando, o mar se acalmando, o paralítico voltando a andar, quem viu o próprio Cristo ressurreto. Nós hoje cremos a partir do testemunho dessas pessoas que viram os apóstolos. Né? Então, apesar de nenhuma dessas 4 visões ser tão abrangente que possa captar toda a realidade da coisa, elas têm o seu lado positivo. Elas têm o seu lado que pode ser aproveitado. Certo? Então, é isso. No próximo vídeo, né, a gente vai ver qual é a justificação para as nossas crenças que a Escritura apresenta. Porque, como a gente acabou de ver, nenhuma dessas 4 escolas elas podem abranger toda a realidade. Então,
algumas coisas que a gente precisa, outras que são importantes. Como é que a gente vai conhecer estas coisas se elas não podem ser justificadas baseadas nessas 4 escolas que a gente falou, né? Apesar de elas terem coisas muito boas, elas não são perfeitas, elas não são tão abrangentes assim. A gente precisa de uma outra justificação para as nossas crenças. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver qual é a resposta para essa dúvida. Como podemos justificar crenças que não podemos justificar baseado nessas 4 escolas, nem na razão, nem na utilidade, nem na experiência sensível. Na próxima aula a gente vai ver isso aí. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.